A tese da transição de Cuba não é uma tese cubana e nem uma tese latino-americana, é uma tese que nasce do Departamento de Estado dos Estados Unidos, nasce daqueles interesses que são alheios ao Estado cubano, ao país Cuba. E, portanto, é completamente estranho ao que está ocorrendo na ilha. Para aqueles que acompanham a realidade latino-americana e que acompanham a realidade cubana, sabem que a saída de Fidel Castro de funções estatais, não obstante o formalismo de algumas delas, já existia há muito mais tempo. E sabem também que a sociedade cubana é a sociedade latino-americana que mais sofreu mudanças nos últimos anos. Não só o ímpeto inicial da Revolução, a primeira Revolução Socialista na América Latina, quando todos diziam que aqui isso não era possível, o período de alinhamento com a União Soviética, o período de sobrevivência após a definitiva desaparição da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a nova reinserção no cenário latino-americano, a alternância de períodos de bonança com períodos de austeridade para a maioria do povo, que não obstante se mantém como povo, comunidade cultural, como consciência política, não abandonando as imensas conquistas sociais da Revolução Cubana em saúde, em educação, em cultura, em tecnologia, mostram que existe uma vitalidade nacional em Cuba que nós não observamos em outros países. Ademais, é preciso reconhecer que o povo cubano é o povo mais culto e o povo mais organizado politicamente da América Latina, de tal forma que não aceitará isso que a mídia e os poderosos chamam de uma transição em Cuba. Porque os cubanos sabem que uma transição nos moldes tradicionais, nos moldes ortodoxos, implica que Cuba se assemelha muito mais ao Haiti atual do que aos cafés de Paris e de Londres, onde os intelectuais, jornalistas e os homens de Estado dos países centrais formulam planos para a periferia capitalista. Cuba é um país latino-americano, mas é, antes de tudo, um país caribenho. Os cubanos sabem que seu destino está vinculado diretamente com a sorte do Caribe. E é no Caribe, precisamente, onde o colonialismo se manifesta de maneira mais intensa. E o que resta desse episódio é uma conclusão elementar. A Sociedade Nacional Cubana, que conquistou o direito da autodeterminação em 1959, continuará decidindo, como os grandes países centrais fazem e os países latino-americanos ainda não conseguem, os rumos do Estado, da economia, da cultura e da sua sociedade. Isso é o fundamental. E Fidel Castro, fora das funções de Estado, nega não só as teses conservadoras que afirmavam que lá se tratava de um país que representa uma ditadura e ele mesmo um ditador, mas ao contrário, seria mais uma tese do pensamento conservador que se vê frustrada porque nós não temos antecedentes históricos em que um ditador, um suposto ditador, renuncia ao poder. É da tradição latino-americana que os ditadores ou são fuzilados, ou se refugiam em Miami, ou morrem no palácio, mas nunca abandonam o poder. Mostra da estatura do grande estadista que foi Fidel Castro e a autoridade política, moral e histórica que ele continuará exercendo em Cuba e na América Latina. Os países centrais terão agora que se defrontar com a incômoda situação que Fidel Castro não é mais chefe de Estado e, portanto, está livre para dizer, não obstante a sua referência no final do texto que ele será cuidadoso, não representa mais o Estado cubano e, portanto, poderá exercitar com muito mais autenticidade a capacidade de livre pensador, da experiência política e do compromisso com a emancipação latino-americana que, sem dúvida alguma, a história reservou a ele.